Fala, gente linda! Tudo bom? Ei, Saula, que delícia te ver aqui! Gente, vai ser muito bacana o nosso encontro de hoje, porque é o Tip Hall, é o Hall da Fama do Método Tip. E hoje eu vou conversar com a Carolina. A Carolina já está aqui. Ela vai contar como é que foi a preparação dela, que foi incrível. Carol, seja muito bem-vinda. Vou te adicionar aqui. Peraí. Ah, Oi, maravilhosa! Tudo bom, Carol? tudo bom, Paula? E aí? Gente, eu tava doida pra conversar com você num nível assim, que você não tem noção. Já Vamos vou falar por começar hoje. quê. Mas me fala, olha, primeiro se apresenta aqui pro pessoal. Me fala assim, o seu nome, qual é o seu sonho de depender do topo. Você apresenta um pouquinho pra gente, aí a gente começa a nossa bate-papo. Tá bom, vamos lá. Meu nome é Carolina, né? Eu tenho 31 anos, sou aqui de Salvador, na Bahia. Eu sou médica, né? Fiz residência em cirurgia e estava fazendo minha especialização, uma subespecialidade, na verdade, em cirurgia torácica lá em São Paulo, né? Eu fiquei 2 anos lá e nesse período que eu tive por lá, eu tive contato com algumas sub-áreas, né, da cirurgia torácica e uma delas foi o transplante. Eu cheguei a fazer um estágio, né, fora lá no Canadá, nas minhas buscas, por um serviço, assim, de referência para poder conhecer mesmo essa sub-área que eu gostei tanto. E foi lá que eu comecei a gostar mais ainda do transplante e foi aí que começou toda essa história aí em busca do sonho, né? Gente, transplante de pulmão. É. Meu Deus, isso é gigante demais da conta. Mas me conta assim, em que momento o TOEFL entrou na sua história, no seu sonho, na sua caminhada? Em que momento você descobriu que precisava da prova? Então, durante o ano passado, né, eu consegui esse estágio depois de muita luta, assim, eu fui em novembro lá para esse serviço do Canadá que fica em Toronto. Quando eu comecei a procurar, eu descobri que era o maior serviço do mundo, né, em transplante de pulmão. E aí eu falei, nossa, eu quero ir para lá para poder ver como é que funciona. Parece uma coisa, assim, incrível e totalmente distante, né, da realidade. E aí eu comecei as buscas e vi que tinha esse serviço lá, eu tentei entrar em contato com a equipe de lá, teve alguns cirurgiões de lá que vieram para um congresso aqui no Brasil. E aí eu comecei a correr atrás disso e consegui o estágio para ir em novembro, né. E passei o mês de novembro lá, foi uma experiência incrível, assim. Eu saí de lá falando, eu preciso voltar aqui de qualquer jeito. Porque lá eles, assim, eles abriram as portas para esse estágio, mas eles têm um programa de formação que é o Fellowship, né? Que você passa um ano lá para poder fazer, né? Aprender a fazer o transplante de pulmão. E é super concorrido, né? Porque vai gente do mundo todo se inscrever e tal. E aí eu, assim, eu procurei saber quando eu saí de lá como é que funcionava essa questão aí da inscrição para aplicar para esse fellow. E quando eu voltei no início do ano, eu comecei a juntar a documentação, né? O que era necessário. Então lá eles dão uma data limite aí do final de fevereiro para você aplicar para os próximos 2 anos. Então, eu tive até agora fevereiro para enviar os documentos para ir em 2026, né? Aham. E aí, quando eu vi que estava bem em cima da hora, pelo que eles divulgavam, era só carta de recomendação, currículo e uma carta de intenção da minha parte. Aí eu juntei tudo, assim, no início do ano. Quando foi final de janeiro, eu falei, tem um mês ainda para mandar, mas vou mandar. E aí eu mandei. E no que eu mandei, 2 dias depois, assim, já finalzinho de janeiro, me responderam, recebemos os seus documentos. Tá aqui a lista de documentos que você precisa mandar mais e que não estava em lugar nenhum isso, né? Ninguém tinha falado quando eu fui lá no estágio, o pessoal falou, não, isso só precisa para depois, esses outros documentos, não precisa esquentar, não. Eu falei, tá bom. E aí na lista dos benditos documentos que eu tinha que mandar até o final de fevereiro, estava lá o TOEFL, Meu Deus, com como a é que foi? nota, com a nota mínima de 93, sendo 24 no speaking, né? E aí eu fiquei assim, meu Deus, o que é que eu vou fazer agora? Porque eu tinha 4 semanas, né? Ou seja, eu tinha até o dia 29 de fevereiro para mandar. Eu pesquisei rápido, vi que o TOEFL demora até 8 dias para poder liberar o resultado. Então a data que tinha era 21 de fevereiro para poder fazer, que era menos de um mês Meu Deus. daquela data que eu tava. E aí bateu aquele desespero e foi quando eu comecei a procurar tudo aí. E você já tinha me encontrado? Eu que te encontrei? O workshop foi em que momento você chegou a fazer? Como é que foi isso? Então, eu participei daquele workshop que você fez em janeiro, né? E, assim, eu comecei as buscas, assim, comecei a procurar no Google, TOEFL, preparação, e eu, assim, tem um aplicativo que eu faço aula de francês, que é com professor particular, e eu falei, tem de outros idiomas, vou dar uma olhada aqui, se tem professor particular, porque, sei lá, é uma preparação tão intensiva, é melhor que alguém esteja aqui comigo e tal, e eu comecei a procurar. E procurei no Instagram também. Quando eu coloquei no Instagram, apareceu que eu botei lá TOEFL, IBT, e apareceu o seu nome lá. Aí eu vi, eu olhei, eu falei, poxa, que organizado e tal, e aí eu fiquei com aquilo, ainda ia ter workshop, então ainda ia demorar alguns dias, e eu tava naquele negócio, meu Deus, mas eu preciso disso agora, Aham. acho que ainda ia demorar uma semana pra começar, sei lá. E aí eu comecei a procurar isso do professor particular, né, em paralelo. E aí eu achei lá o bendito do professor particular, que eu comecei a procurar no aplicativo, nos filtros, né, botei o TOEFL como se fosse um professor mais especialista em TOEFL. E aí lá, tipo, hora aula caríssima. Aí eu falei, meu Deus, eu vou ter que dar um jeito de arranjar esse dinheiro aí pra poder me preparar pra fazer isso, porque não é possível que eu vou deixar um sonho de lado só por conta O do, valor do da inglês, aula né, particular, pelo amor né? de Deus, né. E aí eu falei, vou marcar uma aula experimental com ele. Isso eu já tinha visto você lá no Instagram, eu dei uma olhada nas publicações, aí vi que você mostrava que tinha algumas dicas para fazer a prova, que tinha que entender a prova e tal. E aí eu fui lá no dia da primeira aula com ele. E aí ele, pois não, como eu posso te ajudar? E aí eu falei, é o seguinte, eu já fui falar assim meio envergonhada, né? Eu tenho menos de um mês para me preparar para fazer o TOEFL e é isso, eu preciso fazer umas aulas aí para poder fazer essa prova. Ele, ah, tá bom, e quanto é que você precisa tirar? Aí eu falei 93, com 24 no speaking. Nessa hora ele começou a rir, sério. Ele começou a rir e foi a hora que. Aí eu fiquei assim, ele dando risada, Mentira. tá bom, foi. Aí ele, tá, tá, quantas vezes mesmo você já fez a prova? Aí eu falei, nenhuma. Aí ele, você nunca fez a prova, não tem nem a mínima ideia de como é, você nunca entrou em contato com nenhum conteúdo de preparação? Eu falei, não. Aí ele, é impossível. Ele falou assim, lá.
É Assim, ele impossível. não te analisou? Não Não, fez um... ele não fez nada, assim, ele só falou isso. Ele era brasileiro Não, ou não, um professor americano, dos Estados Unidos mesmo. Até porque lá nesse aplicativo você pode escolher se é professor nativo, estrangeiro e tal. Eu falei, pô, vou ver um cara americano mesmo, assim, porque a gente fica com essa ideia, né? E aí ele, ó, é impossível. A única pessoa que eu vi aumentar um score tão rápido foi uma aluna que eu tive há não sei quantos anos, ela aumentou 7 pontos em 4 meses. Fora isso, eu nunca vi ninguém fazer uma pontuação assim. Aí eu falei, poxa, mas assim, eu tô disposta a estudar e tal, eu tenho só essas 4 semanas, mas assim, eu vou tentar. Na verdade, eu tinha a minha residência que eu já tava concluindo em paralelo, então eu tava indo pro hospital todo dia. Mas assim, eu tinha noite, eu tinha final de semana, eu acordava mais cedo, sei lá, eu falei pra ele, assim, se você quiser, eu te ajudo, mas eu acho impossível. Na lata, assim, e ele dando risada mesmo, com aquela risadinha, assim, aí eu fiquei, velho, não acredita, aí eu fiquei super na hora, ele, não, se você quiser, a gente pode tentar, se quiser, a gente marca umas aulas, aí eu falei, não, tá bom, obrigada, eu vou, Desanimou total, né? nossa, tipo assim, aí, tanto é que a aula era de 1 hora, eu encerrei a aula com ele em 15 minutos, eu falei, você quer começar algum conteúdo? Eu falei, não, eu vou dar uma pensada, e aí eu marco com você as aulas a partir de amanhã, cara, na hora que eu desliguei, tipo, aquele banho de aula fria, assim, eu falei, velho, tipo, não dá mesmo pra fazer esse negócio, mas, ao mesmo tempo, veio um ódio, assim, tão grande dele, tipo, uma vontade de querer provar o contrário, e, não, ainda teve uma coisa que eu esqueci, eu falei pra ele assim, poxa, será que realmente não dá? Porque eu vi no Instagram, algumas pessoas, né, tem uma professora específica, ela fala assim, e tem algumas dicas de como fazer a prova e tal. Tem algumas manhas. Aí ele falou: não existe isso de manha para fazer essa prova. Se tivesse manha para fazer essa prova, não seria a prova uma das provas mais respeitadas do mundo. Então não tem nenhuma diquinha para fazer essa prova, não. Ou você estuda inglês e aprende a fazer, ou você não vai tirar essa nota nunca. Bem assim. Falei, cara, quem é esse cara vai falar isso pra qualquer pessoa, né? Aí, cara, tu tá rindo. Não, aí eu fiquei assim, falei, velho, como assim ele fala isso pra uma pessoa? Ele não conhece a pessoa, ele não sabe quem é, ele não sabe nada, entendeu? Não sabe quanto que a pessoa tá disposta, e ele próprio não sabe ensinar também, provavelmente, né? E aí aquilo ali foi a gota d'água, assim, pra mim. Eu falei, não, eu vou voltar lá, vou no Instagram da Paula, vou me inscrever lá no curso dela, vou começar aqui a me preparar do jeito que der, vou esperar a data. E aí foi que eu fui lá e me inscrevi mesmo, e eu tava fazendo aquelas aulas lá, né, nas iniciais, e eu comecei a fazer o curso, mas assim, eu fui engolindo o curso mesmo de uma forma assim, eu baixei o cronograma e fazendo tudo, tipo, adiantado mesmo, sabe? Fazendo, enfim, repetindo as coisas, vendo todos os vídeos. É isso E que eu quero entender. Porque, é isso. gente, olha só, Carol. Aqui estamos no quadro Tip Hall, Histórias que Inspiram. Uhum. Então vamos lá, porque é muita inspiração para uma história só. É. Como assim que você tem 4 semanas para fazer o curso e você. Aqui, olha só, a questão, por exemplo, assim: meu maior problema é fazer o treinamento em tempo recorde, porque ainda faço residências e dou plantões noturnos. É. Porque assim, É isso fazer em mesmo. 4 semanas, quando a pessoa tem tempo, é uma coisa. Mas aqui você não tinha mesmo tempo nenhum. Como que você fez encaixar? Porque assim, o que eu observei, eu fui lá, fiz essa história toda, né? Eu falei assim, gente, como assim? Você foi cirúrgica, cirúrgica mesmo. Você fez o curso todo. Não foi aquela Uhum. coisa assim, vou pular, não vou puxar esse relatório, vou fazer de qualquer jeito essa redação. Não, você fez mesmo, tudo direitinho. Como que você conseguiu encaixar a preparação nessa rotina que você tinha? Se você tem mesmo. Foi um desafio enorme, assim, pra mim, sabe? Acho que foi uma das coisas mais intensivas, assim, de estudo que eu fiz. Eu realmente tinha que ir pro hospital todo dia, porque eu tava na residência. Eu procurava encaixar nas horas possíveis, porque realmente, além de tudo, a gente sabe, né? A residência hoje em dia, a bolsa é bem restrita, então a gente tem que complementar com os plantões pra poder pagar as contas. Então, eu não podia deixar de dar os plantões. Mas, assim, eu tentei reduzir ao estritamente necessário mesmo, né? Então, assim, sei lá, uma vez por semana, ou 2 vezes por semana, no final de semana, de 12 horas, enfim. E durante o próprio dia no hospital, os momentos que eu tinha, assim, de intervalo, de almoço, de um intervalo entre uma cirurgia e outra, eu tentava ver os vídeos, eu fugia pra biblioteca do hospital para poder abrir lá o site do método TIP e ficar fazendo as aulas, enfim. Foi bem desafiador mesmo, eu ficava até tarde, mas eu sabia que, assim, era um período que eu tinha que dar esse gás e eu estava disposta a isso, porque eu sabia que era a única forma de eu tentar colher isso que eu queria tanto, né? Eu sabia que era um período intensivo de dedicação, que eu ia ficar exausta mesmo, mas que, pra mim, assim, ia valer muito a pena se desse certo, né? Então, foi bem desafiador mesmo, foi bem cansativo. Às vezes eu ia dormir e ficava pensando, repetindo aquelas questões do speaking lá, né? Que tinha aquele padrão, aquele jeito todo de fazer, e eu ficava repetindo aquilo na minha cabeça, principalmente na última semana, assim, tava bem já no automático mesmo, né? Mas foi bem desafiador mesmo. Você conseguiu fazer caber. Aí, olha, tem uma pergunta aqui da Pamela, que eu sei que é a resposta, vou perguntar para você. E em seguida, eu quero te fazer uma nova pergunta. A Pamela está perguntando qual era o seu nível de inglês? Tá, o meu nível de inglês, pelos testes que eu fiz, um deu B2 e o outro deu C1, né? Aqueles 2 testes que você recomenda fazer lá no curso. Um deu B2 e outro deu C1, acho que foi isso, se não me engano. E eu tinha, assim, como a maioria das pessoas, né? Faz aquele inglês durante a escola. Particularmente, eu fiz cultura inglesa até o final da escola mesmo. Mas nem na própria cultura inglesa eu não tinha chegado, assim, no nível avançado deles lá. Era intermediário, avançado, alguma coisa assim, mas não era o avançado em si, entendeu? Mas geralmente quando eu fazia os testes de nivelamento, eu dava como C1, né? E como é que você estava se sentindo com relação ao inglês? Você estava travada? Você estava muito tempo sem contato? Você estava... Como é que a sua sensação de que o meu inglês está... Como? Como você estava se sentindo? Eu tinha tido a experiência do estágio em novembro, né, alguns meses antes. E quando eu cheguei lá, eu estava totalmente travada, assim, sabe? Ou seja, durante a faculdade, a residência, a gente tem muito contato com a leitura do inglês, né, com artigos, livros, muita coisa em inglês, congresso, ouvir também. Mas falar especificamente era o meu maior problema, assim, pra prova, porque eu sabia que eles pediam justamente a nota no speaking. E eu fiquei, meu Deus, mas, assim, a gente acha às vezes que vai conseguir falar, e aí você quer falar e não consegue, você consegue raciocinar, mas, assim, você precisa da prática, você precisa de um guia, você precisa entender exatamente o que você vai precisar falar na hora para poder sair mais fluente, assim, né? Então eu tinha esse contato maior com leitura e com o listening também, né, das coisas, mas o speaking, propriamente dito, para mim ia ser o maior desafio, porque eu não estava tendo prática desde que eu saí das aulas de inglês lá atrás, entendeu? Então, você
Você se sentia confiante ou não com relação ao seu nível de inglês? Eu achava que, assim, que eu tinha uma bagagem, mas que eu sentia como se estivesse mais enferrujada e que eu precisava dar uma lapidada nisso daí, entendeu? E aqui eu vi que você colocou que seu maior medo era a sessão do speaking. Era o speaking, com certeza. E Isso qual foi a mesmo. sua maior nota? Ai, meu Deus, eu não tô lembrando Foi agora, do mas acho que foi speaking. justamente o speaking, foi mesmo. Foi a que eu me dediquei mais, na verdade. Você colocou aqui, meus maiores medos, speaking e writing. Foi mesmo. As suas maiores Foram notas. as duas maiores, Foram. exatamente. E as outras que E eu achei quanto que ia você ser melhor tirou? foram. Você sabe? O total foi 100, né? Eu precisava de 93. E do speaking, realmente, eu tirei 27, que eu precisava de 24. Do writing, se não me engano, eu tirei 26 ou foi 28, não tô lembrada. 27. 27 também, né? 27. É, foi isso No mesmo. writing E e no speaking, é, 27 pontos nas duas sessões que você foi tinha isso mesmo. mais medo. E no speaking, principalmente, né? Que você estava com medo de não conseguir tirar 24, Foi, aí você tirou 27. foi isso Como é que mesmo. foi para você essa. Na plataforma do Método TIP, a gente faz uma caminhada bem diferente de preparação para o speaking, né? É uma preparação muito específica para a prova. Uhum. Então a gente começa escrevendo, aí tem aquele relatório para ver os seus erros. Eu vi maravilhoso o seu relatório, inclusive, né? Feedbacks ali, todos abaixo de 50% dos seus erros muito bons. E aí depois vem para uma prática sem a geração de relatório, e depois a prática mesmo de prova. E por último, o simulado internacional da ICS que você fez também. Como é que foi essa caminhada sua ali com relação ao speaking? Como você começou no speaking e como você terminou? Em termos de segurança, de sentimento mesmo com relação a essa sessão? O que eu achei mais legal é que, assim, como você disse, são assim, passos, né, degraus que a gente vai subindo e progredindo nessa questão do speaking. Acho que o mais importante, eu consegui perceber isso, que desde o começo, a ideia não era já você se sentir pressionado e já tentar falar tudo, né? Então, a parte de leitura, da escrita, vinha antes. Fazer primeiro sem tempo cronometrado, para você ter uma ideia do quanto que você vai poder falar, quais são as suas ideias e organizar. E a partir do momento que você está com isso construído, você, enfim, fazer o mais próximo do oficial, né? Eu acho que essa divisão aí de etapas, né, de dificuldade, digamos assim, foi essencial para poder entender como é que funcionava, começar a pôr em prática e depois ir para um nível mais avançado mesmo, mais próximo do oficial e por último para o oficial mesmo, né, que era o Faz muita simulado diferença, da né? Como é que foi ATS. para você a experiência do simulado da ITS? Nossa, foi assim, às vezes a gente vai fazendo as outras questões e quando vem o simulado da ATS e o próprio simulador, né, que consegue dizer pra gente o que é que tá baixando sua nota, então, da minha especificamente, eu dizia que eu tava com boas ideias, mas eu não tava fazendo muito bem a conexão entre as frases, né, então eu tava soltando frases aleatórias, ou seja, não aleatórias, mas tava faltando aquele moreover, essas coisas, então, os conectivos que eu não tava conseguindo fazer, e a partir do momento que eu consegui introduzir isso, a nota realmente aumentou, então acho que esse simulado especificamente com o relatório faz uma diferença danada mesmo, porque é o que te diz onde você precisa melhorar. E foi, no meu caso, foi bem isso mesmo que aconteceu. Você vê, às vezes, uma palavrinha que você não coloca, né? Porque o É. computador, gente, ele tá procurando achar determinadas coisas. Quando ele encontra, você aumenta a sua nota. Quando ele não encontra, você perde pontos. E não é nem porque o seu inglês não é bom, não. É porque, tipo, quem entrega exatamente o que o enunciado pede, que os critérios de pontuação solicitam, vai pontuar mais do que quem deixou alguma coisa de fora. E aí a gente tem aí uma lista gigante, né? De critérios. E quanto mais você acertar, maior vai ser a sua pontuação. E dentro dessas avaliações está também a avaliação do seu inglês. Mas ele desce a detalhes como velocidade de fala, percentual de pausa. Ele vai ver ali se você, por exemplo, igual ela falou, entregou os conectivos certos no momento certo. E através dessas informações, ele vai fazer toda a análise, todo o seu cenário final e depois vai te dar nota. Então, se você não sabe qual é o critério que está puxando a sua nota para baixo, você não sabe solucionar o seu problema. Às vezes é uma besteirinha. Você viu o caso dela? Foi uma besteirinha, né? Se você não soubesse. Uma outra coisa importante também desses relatórios é que eles conseguem dizer pra gente se aquele erro que você está tendo, qual o impacto que ele tem na nota, né? Então não é que cada tópico ali de avaliação tem o mesmo peso. Então, a forma que você fala e a fluência, ou, sei lá, as pausas que você faz tem um peso X, e isso de usar os conectivos tem um outro peso Y. Então, assim, você consegue ver até quais são as coisas que você realmente precisa melhorar e se atentar, né? Ou seja, às vezes é uma coisa que você não está indo tão bem, mas que também não tem um impacto grande, e aí você consegue focar numa coisa que vai te trazer mais nota. Acho que isso é bem importante também. A diferença na fotografia do writing também, que puxa ali exatamente as suas necessidades individuais. Eu vi a sua também, foi muito boa, né? Isso dá clareza, tipo, quais são os erros que eu estou cometendo que estão puxando a minha nota para baixo. Se você sabe, você consegue fazer o ajuste. Se você não sabe, você não consegue. Fica meio que no escuro, né? Sem saber o que você tá fazendo, se tá fazendo certo. Ainda mais se você tem um tempo restrito, não dá pra você ficar ali achando que tá indo bem, que não tá. Tem que estar, ou seja, com um direcionamento ali, né, do seu estudo. Agora eu quero te fazer uma pergunta. Você, com um bom nível de inglês, já tendo passado por essa experiência que você passou com um professor particular, a gente fica com uma pulguinha atrás da orelha quando a gente tem uma experiência ruim, né? Por que você me deu esse voto de confiança e escolheu, vou nesse aqui, eu vou entrar, né? Só tem 4 semanas, vou colocar todas as minhas fichas nesse treinamento aqui. O que foi que eu falei? Eu mostrei em algum momento, assim, que você quer fazer ela, é esse curso. Como é que foi isso? Paulo, eu acho que hoje em dia, assim, com tanta informação que a gente consegue encontrar na internet, você encontra uma pessoa que está se dedicando especificamente só para aquilo, sabe? Ou seja, deu para ver, você transmite isso, né, pelo que você entrega no seu perfil, que é a sua forma de comunicação, foi o que eu tive para confiar, né? Então, assim, eu vi a organização, eu vi que você batia muito na tecla de que tem que saber fazer a prova e não necessariamente saber o inglês. Então, tem o nível de inglês compatível, claro, né? E se você tem o nível de inglês compatível, você não precisa ficar estudando inglês, você tem que estudar a prova, você tem que saber o que vai cair na questão 1, o que vai cair na questão 2, o que vai cair na 3. Então, acho que isso daí eu consegui ver que você entregava bem e eu realmente, assim, pelas minhas pesquisas todas, e eu demorei um tempo fazendo isso, porque eu sabia que ia ser um tiro único que eu ia ter, né? Escolhi um caminho para poder ver como que eu ia me preparar, não dava para ficar escolhendo muita coisa e perdendo tempo. Eu vi que o que era importante não era ficar estudando inglês, era estudar a prova. E eu vi que você se comprometia a fazer justamente isso, entendeu?
Foi E aí, meu principal se motivo. você pudesse explicar para alguém, porque o que acontece? Agora que você viveu a experiência, você tem total clareza do que a gente vê dentro do treinamento. Uhum, Mas para algumas pessoas, é difícil entender que é possível se preparar para o teste sem estudar inglês. A uhum, gente sabe, são dois perfis, tá, pessoal? uhum, Tem o perfil do aluno, isso a gente vê no primeiro módulo do treinamento, inclusive. A gente vê se o aluno precisa estudar inglês para a nota que ele deseja ou não. Então, quando o aluno já tem o inglês compatível com a nota desejada, muitos alunos não entendem por que eles vão precisar fazer um curso. Mas se eu já tenho o inglês, por que eu vou precisar fazer um curso? O que eu vou estudar nesse curso que não faz sentido na minha cabeça? O que você falaria com uma pessoa que não consegue entender o que é o bastidor do TOEFL, o que é estudado além do inglês que cai na prova? Eu acho que, em resumo, estudar para o TOEFL não é estudar inglês, é estudar para o TOEFL. É isso que a gente vem falando, né? Porque é uma prova muito específica. Então, se você já tem o domínio do inglês, se você já tem um nível de inglês que é compatível com a nota que você precisa tirar, não adianta perder tempo fazendo mais aula de inglês normal do que a gente sempre fez, porque o TOEFL é uma prova totalmente específica e diferente não é uma prova geral. Eu acho que o maior exemplo, assim, foi aquela questão de no próprio site da ITS, tem aqueles relatórios deles lá, né? Que pessoas que falam inglês nativo tiram notas ruins no TOEFL. Então, assim, como assim? Assim, pessoas que não estudaram para a prova, mas que sabem falar inglês nativo, elas também tiram notas ruins. Ou seja, não é uma prova de inglês, assim, é uma prova específica do jeito deles lá, entendeu? Então, A definição da ITS para o teste é que o TOEFL avalia habilidades acadêmicas em isso, inglês. isso. Então, se você for ver, ele não está avaliando inglês. Uhum. Ele está avaliando o quê? Habilidades acadêmicas. Isso. Como? Em inglês. E o que são as habilidades acadêmicas? Então, é tudo que a gente aprende no bastidor do treinamento, que é o quê? Você conseguir, por exemplo, organizar a sua opinião na sua redação, estruturar bem as suas respostas, atender a um enunciado, administrar o tempo de prova, é o seu poder de síntese, é a sua velocidade de leitura. Então, tudo isso são habilidades acadêmicas, né, que é a forma, através delas, que você vai entregar o seu inglês. Então, se você não sabe, por exemplo, juntar, como você viu no speaking, você tinha que juntar o quê? O conteúdo de um texto com o conteúdo de um áudio. Em quanto tempo? Em 60 segundos. Em 60 segundos. Se eu fizer isso aqui agora com quem está assistindo a gente, olha, tem um texto aqui, eu vou ler o texto, eu vou conversar agora com a minha irmã aqui, e ó, resume para mim o texto e o áudio em 60 segundos. Por mais que o texto seja em português, o áudio seja em português, e vocês todos sejam brasileiros e tenham entendido tudo, quem que vai conseguir resumir em 60 segundos? Só quem se preparou para isso. E é isso que é a preparação para o teste. É você aprender a fazer tudo que o teste vai cobrar antes da data do teste, né? Então, ele verifica o quê? Habilidades acadêmicas em inglês. Só que as pessoas estão estudando só o inglês, sem abraçar a parte das habilidades acadêmicas que caem no teste. E, principalmente, sem entender os critérios de pontuação. Então, teste, como qualquer teste padronizado, se você for pensar, é um concurso público da ESAF, da Banca CESP, um vestibular. Então, a gente tem o quê? Um edital que diz como essa prova será pontuada. Os critérios de pontuação. E quem não atende esses critérios vai pontuar mal. Aí, como as pessoas estão indo para o teste atualmente? Sem conhecimento nenhum dos critérios. E os meus alunos não precisam nem saber os critérios. Eu acredito que você não saiba. Mas cada passo que você aplicou era para atender a um pedacinho dos critérios de pontuação. Se você ainda se lembra da técnica ORE, vai lembrar pro resto da vida, será? Lembro, assim, lembro que tinha, enfim, não, já falhou tudo. Eu lembro vagamente que quem tinha que tirar uma nota boa tinha que fazer 2 horas, né? Olha O só, gente. Mega Stuff Oral, eu lembro disso. E ao aplicar esse passo a Fazer passo, isso. você estava atendendo a cada micro palavra de exigência dos critérios de pontuação da ITS. Sim. Loucura isso, né? Aí, se você faz daquele jeito, dá certo. Aí você tem o mesmo inglês, faz de outro jeito, pontua bem menos. Eu lembro, assim, perfeitamente da parte escrita, que lá no dia da prova, inclusive, eu fazendo cada frase, cada parte que era do oral, ia lá fazendo os 2 parágrafos, ia divisando os parágrafos, que tinha que estar bem estruturado. Então, isso que acho que acabou fazendo muita diferença. Foi um estudo intenso que eu usei ali, no momento que veio o resultado, eu acabei Conta pra gente, como é que aliviando a foi quando você cabeça. pegou o resultado? Como é que foi? Eu fiz a prova, né? Foram as 4 semanas de estudo. Meu E aí eu marquei a prova pro dia 21 de fevereiro, porque eu teria até o dia 29 para enviar. E aí eu fiz a prova, né? Até o dia véspera ali repetindo as questões do speaking na cabeça. Porque assim, eu acho que o que mais me dava medo era o fato de que a prova tinha tempo específico para cada parte. Eu sempre gostei de meio que ter a prova na minha mão e decidir como eu ia usar isso. E ali você chega e o tempo, sei lá, tá começando a ler o texto. E na preparação eu descobri que eu não poderia ler o texto todo. E eu sempre fui muito certinha, né? E aí eu ficava assim, meu Deus, como assim eu não vou ler o texto todo? E era exatamente isso, eu não ia ler o texto todo. Eu ia ler, sei lá, a primeira, a segunda frase e a última de cada parágrafo, né? E tentar responder e ler depois durante as respostas, né? Que é, enfim, uma das dicas aí. E assim, quando eu me vi naquela situação de tempo para cada coisa controlada por eles, assim, isso me deixou bastante ansiosa, né? Mas quando eu vi que eu estava bem preparada, que eu estava vindo com isso em prática no dia da prova, eu cheguei e a situação foi exatamente a mesma de tudo que eu vinha praticando antes, né? Então, nada fugiu Olha que delícia ao que eu tinha isso. estudado. Claro que, assim, bate aquela ansiedade, né? Algumas coisas, sei lá na hora me deram um lápis ao invés de me dar uma caneta. E aí, Mas sei é lá, lápis. não, eu sei isso, assim, foi uma coisa que eu não me liguei, né? Ah, tá. Isso é uma coisa, assim, que eu vim treinando enquanto eu estava estudando, eu sempre treinava com caneta, e assim, a gente é mais acostumado a usar caneta, mas acho que isso, na hora me travou um pouco, assim, porque eu tentava Menina, tem escrever uma super aula inteira rápido. falando sobre isso. Pois é, essa daí eu acho que Pegou aula. talvez eu tivesse no plantão, eu não Deu uma tava. cochilada. Nossa, mas assim, isso daí foi uma coisa que me tirou um pouco da segurança, assim, na hora, mas eu tentei me reorganizar dentro do possível ali, né, e fui fazendo. É uma coisa importante aí pra quem for fazer a prova, não deixem passar essa aula do lápis, É não, porque... a parte dos do's and don'ts do writing. Então pronto, Eu falo até foi essa confira daí. a ponta do lápis, porque a ponta às vezes pode estar mole. E aí você perde a anotação. Provavelmente
eu assisti, mas enfim, com tanta coisa em tão pouco É. tempo, né? Mas assim, Pois é, você estudou em plantões nessa é, velocidade. é. Caramba, você foi lindo, foi uau, assim, aqui foi, não tem desculpas. Aqui nada parou você, porque assim, qual é a maior dificuldade na atualidade para todo mundo? São duas, na verdade, tempo e dinheiro, né? Mas o Uhum. que acontece? A questão do tempo, ela é uma realidade para até quem tem dinheiro. Então, tem gente que tem dinheiro, mas não tem tempo. Tem gente que não tem dinheiro e não tem tempo. Tempo é o maior vilão da atualidade para todo mundo. E conseguir fazer, encaixar realmente, é você colocar o seu sonho como prioridade. Total, total. E assim, quando você me mandou uma mensagem, eu queria mostrar aqui, gente. Eu não consigo mostrar assim, mas eu vou ler. Ai, gente, ela me mandou uma mensagem no Instagram que eu li. Eu fiquei rindo das histórias porque eu te marquei, né? Eu Muito vi. lindo. Olha, olha a mensagem, não dá pra colocar aqui. Eu tentando colocar a foto, mas não deixa eu compartilhar. Olha que legal. Paula, acabei de receber os scores do meu primeiro TOEFL. Eu simplesmente fiz 100 pontos. Precisava de 24 no speaking e fiz 27. Você é responsável por isso. Não, 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 nós. Quer dizer, muito mais você do que eu. Porque assim, aquilo que eu falo é clareza mais atitude. A minha parte é clareza. A sua foi hashtag atitude, hashtag promoção e hashtag já passei, entendeu? Você foi assim, vrau. Antes de te achar, procurei professor particular e ele deu risada na minha cara quando eu disse que tinha 4 semanas para me preparar. Obrigada por acreditar em todos os seus alunos e dizer que nada é impossível. Gente, eu achei tão maravilhosa. Gratidão, fiquei tão emocionada. Me fala assim, você chegou, você fez uma aula com ele, você chegou a estudar sozinha também? Você chegou a ter alguma outra experiência? Ou foi Não, ele depois entrou direto no método TIP? foi só ele mesmo, e o que eu tinha pesquisado por cima, assim, na internet, mas de fazer aula com outras pessoas mesmo, não cheguei a fazer, não. Mas a sensação foi essa daí mesmo, né? Quando saiu, assim, quando eu fiz a prova, eu tive a impressão de que eu não tinha ido tão bem, assim, eu fiquei meio abalada com esse negócio do lápis, eu achei que eu não tava conseguindo anotar direito, ou aí o listening também, como era lápis, isso me bugou um pouco, assim, na hora, né? Mas eu fui indo, fazendo, tipo, eu só tenho essa chance, e no meio da prova, assim, aí o povo do lado falando, aí fica fazendo barulho, e a gente tenta se concentrar. E aí eu fiz a prova, só que eu saí com a sensação de que eu não tinha ido tão bem. Todo mundo, Assim, tá? Você e todo mundo, só pra você saber. e só pra você ter uma ideia, Paula, assim, na hora que eu saí da prova, eu já comecei a olhar no site, quando que eu poderia fazer de novo. E eu já tava pensando em mandar um e-mail pra ver se eles não aceitavam a home edition, pra ver se eu fazia, sei lá, 2 dias depois e tentava passar, porque eu tinha certeza que eu não tinha ido tão bem, assim, sabe? Eu falei, cara, não acredito, velho, que eu só tinha essa chance, não acredito que eu não vou fazer, poder aplicar nesse negócio porque eu não tenho uma prova de inglês, como assim e tal. E aí eu fiquei super arrasada, né? Meus amigos assim, não, pô, calma, você vai passar. Aí eu falei, não, não vou passar, aquela confusão, assim. Aí quando foi, tipo, 4 dias depois, tava em casa, assim, um dia de noite, e aí do nada entrou um e-mail, acho, da ITS, assim, seus scores estão disponíveis. Aí eu fiquei taquicárdia, assim, na hora, e quando eu abri, tinha lá, sim, speaking 27, aí eu olhei assim, eu acho que eu fiquei assim, sei lá, uns 20 segundos, assim, pra acreditar que era aquilo mesmo, e na hora eu fiquei tão eufórica, assim, tipo, meu Deus, não tô acreditando, como assim deu certo e tal, não é possível, aí achei que tivesse errado, saí, entrei de novo, e não era não, tava meu nome lá mesmo, eu falei, velho, não acredito, e na hora que isso saiu, eu falei, vou mandar mensagem pra esse professor agora mesmo, que ele vai ouvir, e mandei pra você também, pra poder te agradecer, porque, de verdade, assim, a gente tem que agradecer a uma pessoa realmente que tá se dedicando 100% a isso, e o que eu acho legal é que abrange, sei lá, objetivos tão diferentes, de pessoas tão diferentes, que no final das contas têm esse mesmo objetivo em comum aí, que é o inglês, né, e que abre portas tão diferentes para as pessoas pelo mundo todo. Então, claro que eu ia ter que te agradecer. Foi uma rotina, assim, bem puxada, bem difícil, mas valeu a pena, com certeza. Gente, meus parabéns, porque assim, a sua caminhada foi muito desafiadora. Você não tinha tempo para fazer isso caber na sua vida, tinha um prazo limite, imagina a pressão que você estava sentindo. E você foi lá e, tipo, fez, você mergulhou de cabeça, tomou a decisão, pegou o cronograma. E o mais lindo, sério, é que muitas pessoas, quando têm pressa, elas saem pulando etapas, saem trocando a ordem, tipo, ai, meu problema é speaking, vou começar pelo speaking. Não sei se você reparou, você sentiu. Eu explico isso, mas não sei se você sentiu, que a preparação para o speaking acontece no writing. Sim, Aí sim. normalmente a pessoa que tá com pressa, ela vai atropelando tudo. Você foi cirúrgica, cirúrgica. Meus parabéns de verdade. Você merece muito, muito mesmo. E me fala assim, o que que muda agora, né? Vamos para a fase 2. O que que muda agora com essa conquista dessa tão, em tão pouco tempo? Você estudou inglês, né? Não estudou nada de inglês. Nada, graças a Deus e graças a você aí, né? Mas, assim, muda agora que eu consegui aplicar, né? Eu enviei esses documentos para lá, então está existindo o processo seletivo agora durante o mês de abril, o resultado deve sair em maio. Então, eu tô, assim, muito confiante, né? O que eu podia fazer da minha parte, eu fiz. Consegui, fui atrás de boas cartas de recomendação, corri atrás disso do TOEFL. Realmente foi, o mês de fevereiro para mim foi uma coisa, assim, absurda. Eu não, não gosto nem de lembrar, porque foi muito, muito, assim, fui bem cansada mesmo. Mas se tivesse que fazer de novo, assim, eu teria feito da mesma forma, sabe? Porque valeu a pena, é muito gratificante você entregar, assim, como você falou, meio que eu tinha uma chance, né? Uma pessoa para escolher para me orientar nisso e por algum motivo você apareceu aí na jornada e eu sou muito grata por isso, de verdade. Ai, obrigada. Gente, não, repete o seu sonho. Repete o seu sonho, que é muito chique. Sonho não, que tipo, já estamos agora na reta final, né? Repete. É Repete pra quem tá aqui. o fellow de transplante de pulmão, cirurgia de transplante de pulmão lá em Toronto, no Canadá. Gente, de cirurgia de transplante de pulmão. E o Nunca mais vi. legal, assim, Paulo, é que eu fiz a residência lá na USP, né, em São Paulo, e lá tem transplante, né, eles fazem outro serviço grande também no Sul, lá em Porto Alegre, e aqui no Nordeste, né, eu voltei para Salvador agora esse mês, eu sou daqui, aqui na Bahia não faz transplante de pulmão, né, então existe uma coisa muito maior por trás disso aí, que é, se tudo der certo, e se eu conseguir ir para poder fazer esse fellow lá, quem sabe voltar daqui a alguns anos e tentar começar a fazer essa boa ação por aqui, né, que eu, Meu assim, acho Deus, bem gente, legal. maravilhosa, Carolina. Como você é grande. Como... Eu tô maravilhada, sério. Eu não sei o que é o tipo rosto, é tipo, sabe? É muita luz, é tudo muito grande. Eu tô adorando saber da sua história, saber de tudo. É muito inspirador, de fato. A sua história é inspiradora, o seu sonho é inspirador, o tempo que você fez, meu Deus, quanta coisa. Agora eu vou fazer umas perguntas bem, bem assim, papum, de encerramento. Me fala assim, qual foi, bem, papum, qual foi o seu maior erro nessa caminhada de preparação pro TOEFL? Hum, Acho que não, assim que eu soube que talvez eu precisasse fazer o curso, eu já não
ter procurado, ou seja, antes algumas pessoas já comentavam que ia precisar em algum momento e talvez eu já ter procurado para me preparar com um pouco mais de calma do que em 4 semanas. Acho que se eu tivesse procurado antes, quem sabe eu teria conseguido até uma nota melhor, né? Mas acho que dentro do possível, acho que deu para ir bem. Em algum momento você pensou em desistir? Várias vezes, assim, eu cansada, mas acho que a gente sempre vai tender a querer uma coisa assim, quando a gente tá cansado, a gente tá exausto, a gente sempre vai ficar, meu Deus, não aguento mais, não posso mais, mas acho que o mais importante é a gente manter sempre na frente ali, no alto, qual é o objetivo maior, né? Então, quando estiver cansado, quando estiver querendo desistir, quando achar que não pode, quando alguém te disser que é impossível, se você tiver na sua mente confiante de que você pode, não vai ter ninguém que possa te dizer isso, e você vai atrás e vai conseguir. Então, eu acho que o único limite tá na nossa própria mente mesmo, quem dá nossos limites somos nós mesmos, né? Se tiver alguém aqui nesse momento pensando assim, não é pra mim, não sei se dou conta. O que você em algum momento sentiu que talvez não fosse pra você, pela carga horária, pela nota, por tudo? O que você falaria pra essa pessoa que hoje tá nesse lugar? Eu acho que às vezes a gente acaba se surpreendendo, né? Então, com a nossa própria força de vontade, por mais que outras pessoas digam que não, por mais que às vezes a gente mesmo ache que, poxa, eu tenho pouco tempo, não dá de jeito nenhum. Mas assim, se é uma coisa que você quer, se dedique, abra mão de outras coisas, né? Priorize. Se a gente sabe que é um período restrito ali, ou seja, não é que você vai fazer isso a vida toda, é um momento da sua vida que você vai parar e se dedicar para atingir um sonho seu. Então, se o seu sonho é realmente um sonho, corra atrás dele, porque se você não fizer, ninguém vai fazer por você, né? Acho que é isso aí. Aquela frase, né? Se seu sonho não cabe na sua agenda, por que você acha que ele deve caber na sua vida? Pois Né? é, Ele não exatamente. cabe na sua agenda. Isso. A pergunta aqui do Leandro: além do treinamento, vale a pena comprar algum material oficial de apoio da ITS? Você chegou a comprar algum, Carolina? Sim, os simulados adicionais do speaking. Que são do próprio treinamento. Isso, do próprio treinamento. Uhum. Só Então, o que esses aí, eu acho que acontece? A vale gente já tem materiais no treinamento. O simulado speaking, todos os alunos ganham um simulado speaking. E quando ingressam no treinamento, tem a oportunidade de comprar 2 simulados extra, adicionais, né? Para ficar no total de 3, por um valor promocional. Então, é disso que ela está se referindo. Você não precisa comprar materiais para fazer o treinamento. Tem bastante material dentro do treinamento. Caso você sinta a necessidade de fazer mais exercícios e quiser, o único material que eu recomendo é o simulado da ITS, que é, na verdade, mais prática de prova, porque todo o conteúdo teórico, dos bastidores, todas as técnicas estão no curso. E aí você tem bastante material, bastante exercício no curso. Alguns alunos sentem que é suficiente, outros podem ser que precisem fazer alguma coisa extra e eu deixo a cargo do aluno decidir. Então você vê a Carol, ela fez só com o material do treinamento e os dois simulados extras. Por quê? Porque ela tinha mais medo do speaking, né? Queria treinar mais o speaking. Então varia de aluno para aluno mesmo, tá? Em princípio você não precisa comprar nada, tá? E eu tenho mais uma pergunta, tem mais duas perguntinhas aqui para você. A gente está agora com vagas abertas para a turma de abril do Método TIP. O que você diria para quem está em cima do muro nesse momento? Se joga de vez. Sem dúvidas, assim, sério. Eu, inclusive, quando eu estava pesquisando de fazer, assim, o curso ou não, aí estava tendo live, estava tendo as aulas introdutórias, então a gente fica, poxa, será que eu faço? Será que eu não faço? Assim, de verdade, se alguém naquele momento tivesse, assim como eu tô aqui com vocês, conversando, no fundo do meu coração, sério, é um curso super bem estruturado, é um curso que ensina a fazer a prova e o que a gente precisa para o TOEFL é realmente aprender a fazer a prova. Então, assim, se inscreve aí, porque realmente dá certo. Pro lado de cá, agora arrumar o sonho. Carol, eu amei saber dessa. Eu tava louca pra conversar com você, né? Louca, mas peraí, eu quero saber. E a gente não falou da mensagem que eu mandei pra ele depois, foi mais importante. Pois é, vamos Aí depois que saiu o resultado, é que a gente tem que concluir a fofoca inteira, né? E aí, quando saiu o resultado, aí a primeira coisa que veio na minha cabeça, primeira não, primeiro foi que eu fiquei feliz e tudo mais, mas assim, logo em seguida, eu falei, eu vou mandar uma mensagem pra aquele professor. E aí eu mandei pra ele. Mandei lá, entrei no aplicativo, que tem o chat, né? E mandei, ó, é o seguinte, pra você saber, eu fiz a prova, fiz uma preparação durante 4 semanas, e eu fiz a prova, e saiu aqui o resultado, eu tirei 100, e com 27 no speaking, sendo que eu precisava de 24 e tal, não sei o que. Aí falei pra ele, você nunca deve dizer pra ninguém que nada é impossível, você não conhece as pessoas, você não sabe quem elas são e tal. E aí eu falei bem assim, bem rancorosa mesmo, né? Porque aí ele depois respondeu. Acho que ele ficou bem reflexivo, assim, ele respondeu dizendo que tinha sido muito bom eu mandar essa mensagem e que isso não tinha feito ele rever a forma, né, que ele conversa com as pessoas e com os alunos dele, né, que são pessoas que ele tem influência direta, então que ele realmente ele me agradeceu, disse que ele ia repensar isso tudo, porque realmente às vezes alguma frase, uma forma de falar pode acabar impactando, né, positiva ou negativamente na vida das pessoas. Então, no meu caso em si, foi assim, um combustível a mais, né, mas ele claramente jamais teria direito de dizer isso pra ninguém, e da mesma forma eu digo aqui pra vocês que se alguém em algum momento disser alguma coisa negativa, esqueçam isso e o que tem que importar é o que tá dentro de cada um, né. E eu já fui esse professor e eu já falei isso pra uma pessoa. Todos nós Por quê? erramos, Porque né? aí eu quero falar uma coisa pra vocês. O ser humano que acredita, ele tem um poder que a gente não consegue mensurar. Eu vou compartilhar um outro caso aqui que foi o único no treinamento, mas que hoje me faz não falar essa frase do impossível. Eu falo, olha, as estatísticas mostram que... Mas o que são as estatísticas perto dos planos de Deus para cada um, né? Olha como seus planos são lindos. Tipo, gente, olha para onde você vai, as suas metas, o seu sonho. Eu imagino que os anjos estejam assim, trabalhando ali, abrindo as portas para você, porque tem planos assim maiores para nós aqui, né? E tipo, que são estatísticas. Teve um caso dentro do treinamento que uma aluna mandou uma mensagem, ela tinha tirado uma nota e ela precisava de uma nota com 25 pontos a mais 15 dias depois, tipo, ela tinha feito um teste, ela precisava subir 25 pontos em uma prova que já estava marcada para 15 dias depois. Ela não deu essa mensagem. Então, eu fiz a prova, vou refazer daqui a 15 dias, eu preciso de 25 pontos a mais. Gente, a minha resposta para ela, eu vou falar aqui, de verdade. Eu falei que o método TIP não era uma pílula mágica. Eu não vendia uma fórmula mágica. Que todas as estatísticas mostravam que aquele salto era impossível naquele prazo.
Adivinha onde ficou a minha E ela cara? foi lá e fez. Quando ela esfregou na minha Do cara, mesmo jeito que eu fiz com outra que pessoa. ela fez. E ela me mandou essa mensagem desse jeitinho. Não quero sair pra ninguém, que não sei o que, tá aqui, não sei o que. E eu mandei uma mensagem pra ela, assim, muito obrigada de verdade. Porque você me fez ver que não há o impossível. Não existe o impossível. É E isso se mesmo. hoje alguém quisesse entrar no meu treinamento e me perguntasse, Paula, eu consigo aumentar 25 pontos em 15 dias? Eu disse, não, 25 pontos em 15 dias. Tipo, mas já fizeram. Já mostraram que é possível. Então, assim, eu não sei o que esperar, sabe? Uhum. Então, eu falo muito dos dados estatísticos, os dados estatísticos mostram isso, mas não se limite pelos dados estatísticos, porque o céu é o limite. A gente não sabe os planos de Deus pra cada um, né? E ela É foi isso lá, mesmo. ela tirou essa nota, ela me mandou uma mensagem igualzinha Igualzinho. que ela mandou pra ele. Eu também mandei uma mensagem pra ela, agradecendo a Iane, maravilhosa, me desculpando por isso. E realmente a gente aprende muito, gente, porque o que acontece? Os dados estatísticos estão aí, a gente utiliza eles. Ele, nesse caso, esse professor nem tinha te avaliado, né? Eu tinha avaliado Uhum. ela. Então, os dados estatísticos a gente usa pra ter um norte. E eles eram totalmente contra o resultado que ela queria. E Uhum. aí fica a responsabilidade de, poxa, vou falar pra pessoa que pode pra ela chegar e ir lá e se frustrar. Eu Uhum. tenho que falar pra ela, olha, pode, mas não em 15 dias. A minha mensagem foi, pode, mas não em 15 dias. A gente vai precisar de 6 meses. Tipo, você tá um pouquinho mais de tempo. 15 Quase dias, a mesma coisa. em 6 meses. E ela foi lá e fez. E é sobre isso, histórias que inspiram. Histórias que inspiram. A É sua verdade. também. A gente acaba se surpreendendo. Às vezes, nem a gente mesmo acredita naquilo, né? Quando eu comecei, eu falei, cara, tipo, é impossível fazer isso mesmo. Como é que eu vou conseguir estudar pra essa prova aí de aprender a decorar, como eu tenho que responder cada questão em 4 semanas? Tipo, não vai dar. Mas, na verdade, o que a gente se dá conta é que a gente precisa de foco, né? Vontade e orientação, né? É Eu acho que é clareza muito mais importante, atitude, é o que eu né? falo. É o Isso. grupo dos que passam de primeira. É. Clareza mais atitude. A clareza tá dentro do treinamento. A atitude mais somada à atitude do aluno como a sua é sucesso. Clareza mais atitude é sucesso. E aquela frase, né? Não sabendo o que era impossível, ele foi lá e fez. E Né? fez. E é bem essa Isso frase mesmo. aqui, ó. Que é a frase da Vitória que você colocou aqui. Nunca deixe ninguém te dizer que você não pode. Nunca Exatamente. deixe ninguém dizer que você não pode. Nunca deixe mesmo. Porque a gente não sabe os planos de Deus pra gente. Cada um com a sua religião, cada um com as suas crenças. Mas tem planos superiores, lindos, pra cada um aqui com seu propósito. E tem Tem coisas que coisas são maiores por aí. tem, que estatísticas e dados não conseguem alcançar. É isso Né? mesmo. E É você verdade. foi um presente pra mim também. Né? Obrigada. Um presente lindo, emocionante. E assim, o seu propósito é lindo. E sim, quero voltar a conversar com você quando você estiver lá, ou quando você Em voltar Deus de vai dar lá. tudo certo. A gente Porque. faz uma live de lá ou depois, quando terminar, pra contar a história. Espero que dê tudo Exatamente. certo, né? Meus Obrigada parabéns também por por tudo. tudo. Obrigada de verdade por ser essa guia aí nesse caminho. Realmente foi aquilo que eu falei. Eu entreguei todas as fichas pra você e eu não me arrependi em nenhum momento, né? Acho que foi assim, incrível a sua organização, a sua dedicação pra isso. E se eu tivesse que recomendar, realmente recomendaria pra todas as pessoas que viessem me perguntar, sem dúvidas. De verdade, obrigada. Mas você não Obrigada tem mesmo. noção como é lindo que isso, meu Deus do céu, é assim, meta atingida, propósito alcançado, sabe? Sim. Porque, olha, o TOEFL é um assunto chato, né? É, Mas o sonho é um assunto lindo. é Falar isso de mesmo. sonho, falar de vida, de transformação. Então, quando me perguntam, você trabalha com TOEFL, sabe qual é a minha resposta? Eu trabalho com sonhos, eu trabalho com vidas, porque o TOEFL é chato demais. É O isso que é bom é mesmo. ver a transformação da vida de cada um, o toque na vida de cada um. E assim, eu só tenho que te agradecer, porque foi uma honra pra mim poder fazer parte da sua história tão maravilhosa, linda, inspiradora. Esse tipo de rol que é esse quadro, ele realmente precisava dessa história. A sua história vai inspirar muitas pessoas. E assim, vamos finalizar e eu queria deixar o espaço aberto pra você dar o seu recado final pra quem tá aqui com a gente. Não, Paula, assim, aproveitar mais uma vez, né, para te agradecer por tudo, e volto a bater assim na mesma tecla do quanto que ter alguém que seja assim dedicado e especializado em alguma coisa quando a gente precisa muito disso faz muita diferença. Então, para mim foi incrível, não me arrependo, eu faria de novo e com certeza, eu acho que o mais legal de tudo é justamente isso que você fala, não é o TOEFL, é o sonho de cada um, né? Então, quando a gente não pode pensar nisso como um fator limitante, né? É só mais um obstáculo que a gente está ali para poder vencer e que a gente precisa de ferramentas para isso, para poder ultrapassar mais esse obstáculo e chegar no nosso sonho, né? No sonho de cada um aí. Então, espero que ninguém aqui esteja pensando em desistir só porque acha que não consegue fazer essa prova de inglês, né? Acho que é muito mais que isso. Cada nosso sonho está por trás disso, a gente tem que correr atrás e, enfim, se dedicar e saber para quem que a gente está entregando nossas fichas. Ai, maravilhoso, maravilhosa, Carol. Carol, manda notícias. Manda Enfim, notícias, tá pode bom? deixar, Porque a mês gente tem que que vem saber. eu saio o resultado, né? A gente precisa Espero saber que os a gente próximos faça outro passos, direct tudo. aí para atualizar Sim, as coisas. me manda mensagem, tá bom? Pode Obrigada deixar, Paula. pelo nosso encontro hoje, por essa honra de ter você aqui. Obrigada, Gente, eu gratidão demais a agradeço. todos. Beijos no coração. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, Tchau, Carol. tchau, boa Tchau, noite. tchau, Tchau, tchau. pessoal.